Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular e operador de ações e opções de ações. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 22/7. Ontem não consegui fazer vídeo de fechamento, que eu não estava conseguindo conectar meu microfone aqui em casa. Sei lá que deu, alguma coisa do Windows, mas resolvido. Vamos lá, para quem está no grupo fechado, mandei o fechamento em áudio normalmente, tá? Então vamos lá. Mundo fechou de lado, emergente caiu 0,50, emergente menos China caiu 0,40, América Latina subiu 2, EWZ subiu 2,80. O que ontem a gente ficou para trás, hoje a gente foi para frente com muita vantagem mesmo. EWZ hoje já foi buscar o alvo do fractal na média de 100 períodos no gráfico diário. Movimento muito técnico, cara, muito bonito. Vencer essa média de 100 no gráfico diário, o caminho fica livre para 37, 38, que aí são os alvos de FIBO, uma vez que pelas médias a gente está fazendo um movimento já muito técnico, tá? SPY. SPY caiu 0,12, semanal segue de lado, diário também, veio na média de 50, reagiu aqui de novo e, cara, nada para fazer, completamente de lado. Acredito que vão esperar a temporada de balanços aí para definir. SP Futuro, mesma coisa. Nasdaq veio na média de 9, depois de dar aquele spike, né? Voltou na média de 9. Isso aqui pode engatar super trend de baixo, tá? Se perder essa mínima aqui, vai acionar um 9,3 de venda e para baixo mira média de 100 no gráfico diário, média de 20 no gráfico semanal. Dow Jones segurou na parte baixa do canal, testando média de 9,20 baixo para cima, tem que vencer isso aí para poder buscar TH. 2000 de novo parou na média de 20 de baixo para cima. Para baixo, se perder média de 50, complica. Por enquanto, sanduíche. E aqui está o problema de tudo das bolsas dos Estados Unidos, né? Que é o T10. O T10 fez aquele pivô alinhado na média de 9, veio o alvo 1, veio o alvo 2. E agora nós estamos acionando um pivô acionado, um pivô duplo na média de 20 e média de 50. Está testando 111. Se vencer esse 4,668, mira 4,806, que é o topão lá do semanal, cara. Muita hora nessa calma. Tá ficando esquisito esse movimento do T10, rompendo todas as médias, ficando sem resistência no caminho. Muita atenção nisso. DXY não consegue vencer aquela LTB, então por enquanto nada para fazer. VIX voltou para perto dos 16 ali, depois daquele spike que deu hoje lá nos 19,38, fez fechar na mínima. Para baixo, volta a mirar a região do 16 e tal, aí você já sabe o que eu vou falar. VIX abaixo do 16 ou região, você compra proteção. DBC passou do 61 de FIBO, tá na região, né? Muito forte esse movimento, uma voltada em V sinistra no gráfico semanal. E, cara, sem sinal de cansaço isso aqui, tá? Sem sinal de cansaço. Minério de ferro deu uma apanhada feia, não conseguiu nem buscar a média de 50 como resistência, perdeu média de 20 numa paulada só, e quem segurou? Média de 9,50 do semanal, acionou 9,3 de venda no semanal, para baixo mira média de 100 no semanal, tá? Petróleo sobe 1,5% depois de ter vencido a média de 9, está em super trend por ela, venceu a média de 50, está indo buscar média de 100 no gráfico diário, média de 20 no gráfico semanal. Então, movimento bem técnico. O ouro vence a média de 9 e média de 20, abrindo caminho para a média de 50 lá em cima, tá? Assim como média de 9 no gráfico semanal. A prata, mesmo movimento, vencendo a média de 9, média de 20, abre caminho para a média de 50 no gráfico diário, no gráfico semanal, mira média de 9. Beleza? Europa majoritariamente em alta. Ásia. Cara, eu vou abrir aqui porque foi curioso o movimento da Bolsa do Japão e da Coreia, tá? Tóquio chegou a subir perto de 3%, devolveu. Isso aqui é o 9,3 de venda no gráfico diário, tá? Feio, feio. Assim como a Bolsa da Coreia, que chegou a subir perto de 5%, devolveu, fechou na mínima. Isso aqui é o 9,3 de venda. Vamos olhar como é que ficaram os emergentes? Cadê? Emergentes. Aqui. Olha, EWY caiu 1,40, EWT subiu 1%, Inda subiu caiu 1,15, China caiu 0,80, China Large caiu 0,60. Então Taiwan subiu e Coreia caiu. Logo, esperamos aí queda nessas bolsas na abertura à noite, né? E commodity subiu de ponta a ponta, né? Destaque para a EWZ, a Argentina também subiu bem,
Peru subiu 1,20. Polônia também subiu, México também subiu, mas realmente o destaque hoje foi para o Brasilzão aí, subindo 2,80%. Beleza? Muito bom. E aí, seguindo ali, tivemos China 50 caindo 0,16, Hong Kong 50 estável, Hong Kong Tech caindo 1,80, Coreia fechou em alta de 0,70, acabei de falar do gráfico aqui. E aí tivemos Síria aqui falando é brabo. Tivemos Taiwan subindo em 30, Índia caiu 0,80 e Austrália sobe 0,15 de lado, né? Bitcoin confirmou que ele pivô alinhado em média. Ideal seria uma lateralização aqui para deixar um 9,3 de compra diário. Para cima, mira, média de 100 e alvos de FIBA. Semanal, vai ser muito importante o fechamento semanal, acima da média de 9, abrindo caminho para a média de 20, tá? Assim como no diário, para cima, mira, média de 100. Ethereum, tá indo, né? Renova topo, endereça na média de 100. Tá indo bem técnico e nada de assustador no front aí. Já o dólar fez aquele 9,2, já bateu o alvo. Tá na retração de 50% para baixo, mira 50161 de FIBO. Assim como o euro. Também engatou o movimento, né? Depois de ter batido nas médias, acionou o PC de venda semanal, perdeu média de 200, abre caminho para teste fundo anterior, ali na região dos 5,72. Seguindo para o nosso mercado, o VDI fechou em alta de 0,40. Paca 29 subiu 0,45. Ô, Luciano, incomoda a bolsa subir dessa forma com os juros assim? Sim, incomoda. Aí é aquele lance, né? A gente opera preço. E é lógico que a gente tem que saber o que fazer quando o mercado dá esse tipo de movimento, né? Venceu uma região de resistência? Sim. Abre caminho para o teste de topo lá em cima? Também. Abre espaço para ir testar essa região lá em cima completamente, tá? Ibovespa sobe 2,44. Cara, para quem acompanha os vídeos de fechamento aqui, realmente não tá uma surpresa nesse movimento. Veio na média de 20, média de 50. O que demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias para cair, recuperou em um dia só. Volume acima da média, tá? Volume quase tão alto igual ao do dia 10 de julho. Movimento muito técnico. Só que a gente chegou de novo numa região de trocação aqui. Essa região de 178 é uma região de briga. Precisa esse mercado vencer 179, 150 nos 60 minutos ali, naturalmente fechar acima disso do diário, para poder buscar a média de 100, que é o objetivo do fractal, depois de segurar na média de 50, e aí uma coisa de cada vez, tá? E muito importante vai ser o semanal, que é essa média de 20 aqui no gráfico semanal, tá? Então, por enquanto, movimento muito técnico mesmo, e, pô, conseguimos aproveitar esse movimento. Vou dizer para vocês que não teve stop nenhum nessa correção aqui, é lógico que teve. Teve sim, mas conseguimos aproveitar boas operações dentro desse cenário, principalmente alguma coisa intraday, foi bacana, e as coisas aconteceram legal, tá? Então, deixa aí meu convite, você que não faz parte do grupo fechado no Alvo, aqui na descrição do vídeo tem informação para você saber como é que funciona. São 4 grupos que incluem a assinatura mais a planilha online. Grupo 1, 3 e 4 só eu falo. Grupo 1 só análise, grupo 3 só Brasil, grupo 4 só Estados Unidos. E grupo 2 é chat aberto, onde tem sala ao vivo, todos os dias das 9h55 ao meio-dia e 30. É realmente um ambiente de sala de aula enorme, enorme, tá? E aí para cima, então temos esse ponto aí do 178 a ser vencido, tá? Nos setores tivemos Icon subindo 1,80, veio buscar a média de 9 no gráfico diário, para cima tem média de 20, média de 50. IX reagiu novamente na média móvel de 200, tá? Ponto positivo. O que caiu em 4 dias recuperou só hoje. Agora é vencer essa média de 20 do diário para ir novamente buscar o ataque da média de 100. O IFNC, que eu já vinha chamando a atenção, que estava muito bonito, hoje deu spike, né? Inclusive rompendo o topo anterior, tá indo já para o primeiro alvo do pivô alinhado na média de 20 no 19,250. Daí para cima, mira 19,809. Então tá bem bonito. E mate, também bonito, segurando a média de 9, rompeu média de 200, média de 50, média de 100 e foi buscar o alvo de 2.001 no gráfico de 60 minutos. E aí muito disso veio da Vale, né? Vale e Uzi Minas foram grandes destaques hoje no dia. E MOB, uma reação em ponto de fundo aí. Tem uma divergência no OBV? Tem. O volume ficou legal? Ficou. Mas eu só consigo empolgar com esse MOB se o DI começar a fechar, tá? Essa curva tá muito estressada ainda aí. Utility segurou ali na média de 50, média de 200,
veio atacar de novo a média de 9, média de 20, tem que vencer essa região para poder ficar interessante. O dólar cumpre o alvo do 9,3 de venda no gráfico diário, cravado, 5,066. Daí para baixo mira 5,014, tá? Então, por enquanto, um movimento muito técnico. E o índice futuro também, um movimento muito técnico. Ontem veio na parte baixa desse canal, reagiu hoje. Para quem me acompanha lá no Twitter, viu narrando esse movimento ao longo do dia, inclusive logo no começo do dia, né? Para você que não me segue lá no Twitter, segue, @noalvoluciano. E para cima isso aqui mira novo teste da região de 180, que é a região de topo anterior, que é a média móvel de 200. Eu vou acreditar num movimento de continuidade firme nesse mercado se tivermos esse mercado trabalhando acima da média móvel de 200, e principalmente esse OBV melhorar, tá? Então, tenho dito isso aí. Axia. A Axia chegou a acionar ontem o 9,3 de venda, mas vem atacar a média de 9, vence essa região e abre caminho para média de 20, média de 50, média de 200. Por enquanto, teste de fundo reagiu. Mira média de 50. Vamos ver o que vai fazer por lá. Veja que nos 60 minutos bateu média de 100. Daqui, mira média de 200. Banco B3, na verdade, né? Não é banco. B3. Essa daqui eu já venho falando há vários dias, né? Movimento muito técnico, mesmo com toda a correção que aconteceu, o ABV não veio, mostrando que realmente era uma correção muito simples. E aí o movimento aconteceu hoje, né, cara? E aí ontem até teve derivativo de opção, na verdade teve opções como derivativo passando. Falei disso lá no grupo fechado, o movimento foi bem agressivo. E agora, o que, que eu vou esperar aqui? Vencer 16,08 vai confirmar um pivô alinhado na média de 9, média de 20, média de 200. E rompendo a média de 50. Para cima, mira média de 50 no gráfico diário. Tá? Então fica bem, bem bonito esse movimento de D3. Banco do Brasil também bonito. Hoje passou o dia mais travado, depois daquele baita spike que aconteceu ontem. Já tem um pivô de alta confirmado aqui, tá mirando 21,50, 22,16 é verdade. Mira média de 100, média de 200 no diário, média de 20 lá no semanal, no gráfico de 60 minutos confirmou o pivô e tá indo, tá? E que é interessante aqui no Banco do Brasil, que está vencendo este canal de baixa que vem desde lá dos 27,50. Fechamento semanal vai ser bem importante, porque caso esse movimento aqui confirme, a gente tem um espaço aí em Banco do Brasil muito interessante mesmo, tá? Bradesco. Bradesco, infelizmente, o OBV não deu condição nenhuma de comprar o papel. Price action muito bonito, mas ainda assim não ficou uma condição legal no papel. O OBV realmente não me deu condição. Veja, uma coisa é quando você tem um movimento ascendente no preço e o OBV tá de lado. Outra coisa é você ter um movimento ascendente no preço e o OBV descendente. Aí, meu amigo, aí isso aqui é complicado. Então, realmente eu fico de fora nisso aqui e tudo bem. Testando o topo agora. Dos dois, um. Ou esse OBV puxa o preço, ou o preço puxa o OBV. Se romper esse topo aqui, tiver fluxo aí no Ibovespa no geral, bem esperado que esse OBV vai recuperar nos próximos dias. OVA 11 fez um movimento na média de 20, média de 50, buscou teste de 175 e indo embora, né, cara? Marubuzu hoje bonito, volumaço, inclusive maior do que o dia 10, tá? Última vez que tivemos um volume compatível de hoje foi lá no dia 26/6. Então fica bem atento como que o mercado vai negociar nessa região, tá? Pepac sobe 3%, tem aquele Alcoy, voltou na média de 20, acionou um PC de compra e foi. Pra cima mira topo anterior, 61,50, tá bem bonito isso aí. Embraer, também tá bem bonito, essa daqui tem um 94 de compra no diário, tem um PC de compra no semanal, tem um 93 de compra no semanal, um PC de compra no mensal. Então, cara, tá bem bonito e finalmente conseguiu fechar acima da média móvel de 200. Agora é vencer essa região aí dos 86 para poder destravar, mirando lá os 90, coisa e tal. Itaú, essa daqui tá bonito, mas não tá tão bonito. Por quê? O semanal ainda tá naquela região de resistência, né? Essa LTB. Poxa, Luciano, mas pode ser um 93 de compra daqui. Verdade, pode. Mas aí a gente vai olhar essa movimentação do diário. Teve o PC de compra ontem? Teve. Mas eu só vou acreditar firme no Itaú para cima daquela LTB no semanal, tá? De toda forma, o volume hoje foi muito bom. O OBV já deu uma corrida. Essa daqui entra na seara de que corrigiu sem o OBV andar. É o exemplo de B3. E se isso aqui continua, vence 43,50, cara, tem espaço para continuar e continuar bem, tá? Petrobras, essa daqui foi um belo trade. Né? Falei para vocês na segunda-feira que passou derivativo nisso aqui.
E avisei também lá no grupo fechado até: "Ah, Luciano, pô, falar depois do negócio pronto é fácil". É? Vou lá, mostrar aqui pra vocês. Petro 4. Aqui, ó, segunda-feira. Isso aqui eu postei inclusive no X, tá? 4,5 milhões Delta 28 para setembro. É abertura. Não achei outra pronta para ser uma trava. Estamos falando de 3,6 milhões de financeiro. Rapaz. E aí eu mandei o gráfico. Aqui já tem o céu mais limpo, porque o OBV já foi, tá com volume bom para um dia de volume merda na maioria das ações, é pivô alinhado na média de 20. Não acho que faz sentido ir OTM, a não ser que se faça trava, que foi exatamente o que eu fiz. E aí, cara, felizmente, fomos premiados aí com esse movimento do mercado, e foi, né? Então você vê que ali o grupo no alvo, ele é realmente uma sala de aula, tá? Não é só pela call e tudo mais. Não, é realmente um aprendizado constante. Você vai aprender sobre diferentes frentes do mercado. Como professor, é o que eu me dedico a entregar todos os dias, tá? E aí, Petro tá chegando no fractal da média de 100, no gráfico diário, que é a média de 20 lá do gráfico semanal. Vencer essa região tem espaço para correr e toca o baile, tá? Assim como o Prio. Prio também foi narrado aqui nos vídeos de fechamento, né? Deu aquele OCOI, voltou na média de 9, engatou super trend de 9,2 de compra e foi-se. Hoje bateu o alvo 2, bateu na média de 50, vencer aqui, mira média de 100. OBV foi também e tá tudo bem bonito, cara. Tá tudo bem bonito, tá? Então, show de bola. O negócio tá indo e tá indo legal, tá? Média de 100 é o endereço. Localiza. Localiza testando uma região de fundo, não me empolga. Poxa, Luciana, mas o volume hoje foi muito agressivo. Foi. Mas ativo em tendência de baixo realmente não me empolga. Sabesp, essa daqui bonitaça, né, cara? Veio na média de 200, segurou na média de 100, retração de meio de fibra, topo anterior, volume legal, bonito movimento. Agora vencer essa média de 9, 20 e 100 para poder ir atacar o topo anterior e fazer, quem sabe, um pivô alinhado nessa móvel de 200 períodos. Aí vai ficar sensacional, tá? Sensacional. Small, sobe 1,40%, segurou no duplo suporte, lembra do vídeo de segunda-feira? Ó, LTB do canal, LTA, segurou. Agora vencer as médias para poder ir atacar a média de 100 lá em cima, tá? Poxa, Luciano, o volume hoje incomoda muito, muito, né? Mas vamos ver o que o mercado vai fazer aí. Suzano, finalmente confirmou o pivô alinhado em médias, vencendo 42,39, volume legal, o OBV já foi faz tempo e tá indo para cima, 43,92 é o endereço. Vale, sobe gigantes 4%. E essa daqui foi uma aula, né, cara? Essa daqui foi uma aula. Só que deu uma trap 2 semanas atrás, numa sexta-feira. O trade foi na quinta, na sexta acionou. O papel foi. Hoje é quarta-feira. Na segunda-feira deu stop. E aí você vai me perguntar, poxa, Luciano, você tá chateado desse movimento? Um pouco. Não tem como não ficar chateado de tomar stop, né? Mas faz parte da profissão. Mas o ponto aqui é, em nenhum momento eu pensei em vender isso daqui. Nem com um monte de opção passando ontem para baixo em put. Tá? Não pensei em momento nenhum em vender Vale. Por quê? Pô, já tô vários dias falando, gente, não vendo papel com OBV para cima. Não vendo papel com OBV para cima. Papel fazendo topos e fundos descendentes com o OBV de lado, não vendo de forma nenhuma. Não vendo. Olha a divergência que a gente teve nesses fundos aqui, ó. Fundo mais baixo e fundo mais alto. Não vendo de forma nenhuma. Olha a divergência desse fundo para esse fundo. Pior ainda. Então, não fiz nada, né? E isso aqui é uma aula que o mercado nos ensina, de que você tem um operacional e você tem que seguir isso à risca. Porque senão você vai ser operado pelo mercado. E aí, se vencer essa média de 20 e essa média de 200? Abre caminho para média de 50 e média de 100. Tá? E VEG é outra. Ontem não, a semana inteira passou um monte de derivativo nisso aqui. E eu por vários dias falando, não vejo venda nisso aqui, ó, BV para cima, não vejo venda nisso aqui, ó, BV para cima, não vejo venda nisso aqui, ó, BV para cima. Pois é, hoje subiu 10%, rolou um efeito Vana violento nas opções. E que é efeito Vana? É quando o delta da opção cai por conta da volatilidade implícita ou por conta do movimento agressivo, e aí acontece o ajuste do delta hedge, né? O efeito Vana em si é o decaimento do delta pela volatilidade implícita. Só que hoje aconteceu
o movimento do quê? O papel abre em 5% de alta e sobe mais 5%. Pensa que o dealer, market maker, que deu liquidez para as opções de venda ao longo desses últimos dias aí, ele teve que vender o papel. Inclusive pressionou o papel para baixo, não é verdade? Esse cara hoje, ele teve que ajustar o delta. Ou seja, o delta da opção que ontem era 0,50, hoje virou 0,15. Todo o delta head que ele teve que fazer vendendo o VEG, ele teve que comprar hoje para poder zerar o delta, ajustar o delta head da posição. E aí a gente vê o papel subir mais o dia inteiro, né? Então foi um belo dia em que deu para entender bem o movimento através do mercado de derivativos, tá? Muito legal isso daí, muito legal mesmo. Falando agora dos destaques do dia, cadê? CVC sobe 14%, uma falha de fundo aqui voltou. Vai ter divergência, né, cara? Renova fundo, OBV pra cima e agora voltou. Mas tem que vencer médias para poder voltar, média de 50, quem sabe média de 100. Por enquanto, o papel não esboça nenhuma reação tão interessante, não. Tem que começar a vencer nessa média de 20. VEG, já falei. CSN, fazendo pivô alinhado da média de 9 no gráfico diário, mas com a média de 50 na cara aí eu realmente não faço nada. BRK sobe 6,30%, tá? Para cima tem que vencer a média de 9 e média de 20 para poder mirar lá o topo anterior. MBRF sobe 6,10%. Para cima tem que vencer a média de 50 e média de 20 para poder mirar a média de 50 e média de 200, tá? P3 já falei. CSN Mineração deu 9,3 de compra semana passada. 9,2 na verdade não botei fé nesse 9,2. E aí outra aula de humildade, né? O mercado deu esse tipo de movimento e fez o que fez e foi embora. Vamos 3. Testando o topo anterior. Pode sair um pivô alinhado na média de 9 aí. Para cima mira 3,38. RSV3, pivô alinhado na média de 9, tem um ombro, cabeça, ombro aí, tem espaço para correr. BRAP, testando a média de 20, depois de fazer um teste na média de 200, vence aí, mira a média de 50. Do outro lado, TIM sobe 2, cai 2,40, feio, né, cara? Então não consegue desenvolver o 22,75 e isso parte muito do semanal, média de 50, ó, tá pressionando o papel, assim como o Vivo. E está sendo pressionada pela média de 20 no gráfico diário, não consegue desenvolver. Né? E Duke, é 0,77. Papel cair num dia como hoje é brabo, hein? E olha o volume disso aqui, cara. Feio demais. Então é isso. Pessoal, meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Para você que não faz parte do grupo, vem fazer parte. Lembrando que o grupo ele tem limite de membros. E se você demora demais para você vir pro grupo, o grupo fecha de novo. E aí você não vai conseguir participar do grupo. Então, não perde tempo, né? Vem participar do time e vamos pra cima. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã é quinta. Amanhã tem vídeo normalmente e vamos que vamos. Um abraço.